Boa noite, sejam todas bem-vindas ao Amaze Her Brasil primeira edição. Um evento criado pelas mulheres da Amazon Operações Brasil para você que tem curiosidade e interesse em saber um pouco mais sobre nós. Aqui na Amazon, a obsessão pelo cliente é o ponto-chave e com isso pensamos, como podemos atingir o maior número de mulheres se neste horário tantas ainda estão trabalhando ou retornando para suas casas, ou acabaram de chegar e precisam iniciar o segundo ou terceiro turno. Então, por que não criar um conteúdo para você assistir quando, onde e quantas vezes quiser? Tudo foi pensado com muito cuidado e a cada sessão você encontrará mulheres incríveis contando sua história, trajetória, desafios e tudo isso em conteúdo exclusivo para você. Fique à vontade para estar aqui com a gente. Pegue sua bebida preferida, ajeite-se onde estiver, porque está começando o Amaze Her Brasil 2023, celebrando as mulheres Amazon. Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas ao nosso primeiro evento, Amaze Her Brasil. É um evento feito de mulheres para mulheres, as mulheres aqui das operações da Amazon prepararam esse evento com muito carinho. Diversas mulheres vão ser recebidas ao longo dessas próximas horas aqui para contar a história delas, dividir um pouco sobre o que é trabalhar nesse mundo da logística. Eu sou a Priscila Barros, Head de Aquisição de Talentos para a Amazon Operações aqui no Brasil. E eu tenho o prazer de receber hoje a Carolina Reis, ela é gerente de operações da Amazon Logistics, e também aqui comigo a Saori, ela é a gerente de programas de sustentabilidade aqui da Amazon Operações no Brasil também. Então, para que a gente possa começar e conhecer um pouco de vocês, eu gostaria que vocês, então, fizessem um breve relato da experiência de vocês, da história de vocês, e também, se vocês puderem compartilhar, eu acho que isso é sempre muito curioso, do que fez vocês escolherem a Amazon como um lugar para se trabalhar. Saori, a gente pode começar com você? Podemos. Olá, Priscila. Olá, Carol. Olá, pessoal. Boa noite. Muito prazer em participar desse evento. Eu sou a Saori e trabalho na Amazon há quase 2 anos. Completo agora em abril 2 anos como Amazônia, com a felicidade de completar 2 anos. Eu lidero as iniciativas de sustentabilidade para a Amazon Brasil em operações. Eu fiz a minha carreira no setor automobilístico, comecei a minha carreira na indústria automobilística no meu primeiro ano de faculdade como estagiária, e eu permaneci na mesma empresa por 23 anos. E dentro dessa minha trajetória, o líder que me recebeu nessa ocasião foi extremamente importante na minha carreira, foi a pessoa que compartilhou comigo todo o conhecimento técnico, mas também trabalhar muito essa questão da autoestima, do pensar grande, da gente pensar na nossa carreira, porque naquela ocasião, aos 18 anos, o que eu queria muito no meu primeiro estágio era, obviamente, trazer um pouco para a prática o que eu estava estudando na minha graduação, mas muito daquela necessidade da independência financeira. Então, sem muitos planejamentos, assim, de longo prazo para minha carreira e etc. Então, esse líder que me acolheu, ele foi, assim, muito essencial, assim, para a história da minha carreira. E, assim, dentro desse espírito, né, da gente querer sempre se realizar, mostrar para nós mesmas que a gente era capaz de mais coisas do que o que a gente já fazia, é que me deu esse gás para permanecer nessa mesma empresa ao longo de 23 anos, que me deu muitas oportunidades. Trabalhei em 5 CNPJs diferentes, em 18 projetos diferentes, seja como participante, seja liderando projetos. Então, aquele espírito de friozinho na barriga todos os dias, né? E foi isso que me motivou a buscar conhecimento e experiência na minha carreira, não necessariamente feedback, promoção, cargo ou salário era o meu objetivo. Obviamente, isso é uma consequência importante para o nosso reconhecimento, mas o que eu sempre busquei foi muito essa questão da realização pessoal e provar para mim mesma do que eu era capaz. E aí, depois de 23 anos na mesma empresa, eu senti aquele certa curiosidade de conhecer algo diferente e até um pouco de incômodo de eu só conhecer um universo só. Foi quando surgiu a oportunidade de um PDV, que era muito bom, assim, financeiramente também, mas muito naquele momento em que eu estava buscando alguma realização que fosse diferente, né, daquela carreira de 23 anos. Decidi aderir ao PDV e foi quando eu comecei a buscar uma nova oportunidade e eu achei que a Amazon faria total sentido para minha carreira, porque o que me motivava
motivava sempre dentro da minha carreira era essa questão do foco no cliente. Isso para mim é essencial para tudo que eu for fazer, né? Muito dessa questão da visão de longo prazo. É uma empresa que a gente sim pensa assim nas entregas rápidas, né, de inovação, mas muito pautada nesse cuidado de que sejam soluções e propostas que sejam do longo prazo, que faz muito fit com meus pontos fortes e da minha personalidade, né, como pessoa física. E foi assim que eu decidi ingressar na Amazon. E um outro fator que foi muito importante na minha decisão de vir para um setor totalmente diferente do automobilístico é porque essa pauta de sustentabilidade era muito novo ainda, não estava desenvolvido. Então, eu encontrei nele a oportunidade de eu fazer parte da construção disso. Né? Ainda que fosse a Amazon, se a Amazon aqui no Brasil já tivesse esse roadmap desenvolvido, muito possivelmente não faria sentido para o meu momento da carreira. Mas hoje eu me vejo assim pertencente, né, fazendo parte da criação dessa história, de um plano de ação de longo prazo, e é isso que me motiva, é isso que me trouxe aqui. Obrigada, Saori. Bila. Eu que agradeço, muito inspiradora a tua história, é um prazer trabalhar com você no dia a dia e ver o resultado de tantas ações que você tem aplicado aí nas nossas operações. É um trabalho que além de ter um objetivo organizacional, ele tem também uma questão muito de valores, né? E quando a gente fala de employer branding, né, quais são as empresas que as pessoas querem buscar e trabalhar, eu acho que é importante também as pessoas entenderem o quanto que a Amazon tem feito nessa área. E ao longo aqui da nossa conversa, você pode contar um pouquinho sobre isso também. Carol, você pode contar um pouco sobre você? Claro, boa noite, pessoal. Bom, eu vou voltar um pouquinho antes da Saori, eu vou voltar quando eu estava na faculdade. E um professor estava falando sobre logística, e esse professor trouxe um ponto super relevante para mim, que os fornecedores, eles têm preços semelhantes e muito próximos. O que vai fazer uma empresa ser competitiva é o tempo de entrega e o custo de entrega. E isso vai ser, não importa se a gente está falando de matéria-prima básica, se a gente está falando de um pacote a ser entregue. Bom, isso foi durante a faculdade, terminei a faculdade, fui para o mercado de trabalho, coincidentemente, mercado automotivo, 15 anos no mercado automotivo, que eu trabalhei com desenvolvimento de novos negócios e gerenciamento de projetos. Depois de 15 anos, eu falei, momento de procurar algo novo. Estava eu no LinkedIn e achei uma vaga que eu falei, gente, essa vaga é para mim. Estava lá descrito, era algo na Amazon, que era uma empresa de tecnologia super conhecida no mercado e que trabalha muito essa questão de equidade, que é importante para mim. Falava de expansão, de algo novo, que tem tudo a ver com o desenvolvimento de novos negócios que eu fazia antes. E para fazer isso, tinha que ter muito de conhecimento de gerenciamento de projetos. Então, eu falei, é a vaga para mim, e quero essa vaga, vou dar um jeito e vou entrar nesse lugar e vou fazer acontecer. Bom, long story short, eu consegui, eu entrei nessa vaga, estou na Amazon há quase 2 anos e meio e aprendi muito. O que eu achava que era obsessão pelo cliente não é nem perto do que eu vi o que é obsessão pelo cliente. Se a gente entrega 10 mil pacotes e eram para ser entregues 10.001, um não foi entregue, a gente não quer saber dos 10 mil que foram, a gente quer saber do único um que não foi e por que não foi. Isso é Customer Obsession e isso faz com que eu continue na Amazon e acho que é uma empresa sensacional do ponto de vista pessoal e para o cliente. Cada vez que eu recebo o meu pacotinho, eu tenho um coraçãozinho junto com ele. Legal, Carol. Eu acho que é muito bom para as pessoas que estão vendo aqui personificarem, né? Quem que é uma das pessoas que está por trás do pacote que chega em casa quando a gente faz a compra e fica lá super, né, ansioso em receber. Então, muito legal você contar um pouco disso também. E continuando com você, Carol, você pode trazer algum exemplo, uma situação, qual foi o momento que você percebeu, né, o momento da tua carreira que era fundamental abrir portas para outras mulheres, né? A gente fala muito de sororidade, né, nessa questão da mulher apoiando outras mulheres. E quando que aconteceu isso para você? Como é que foi?
aconteceu isso quando eu fui decidir a minha profissão. Eu tenho uma prima engenheira e eu falei, se ela pode ser engenheira, eu também posso ser engenheira. E aquele exemplo foi importante para mim. Se aquele exemplo foi importante para mim, eu posso ser um exemplo importante para outras pessoas, para outras mulheres. Então, ali foi quando eu comecei a entender a importância de termos role models. E não só me formei em engenharia, mas fui a segunda melhor aluna da turma formada naquele ano. Então, nós mulheres podemos ser, sim, engenheiras e nós podemos ser, sim, a segunda melhor aluna daquele ano. E aquilo me trouxe muita força. Eu comecei... De lá eu fui para o mercado automotivo, mercado que geralmente é mais masculino. Eu era uma das poucas mulheres dentro de uma sala de reunião, mas sempre respeitada e fui crescendo dentro daquele mercado. Então, eu me tornei líder de um time relativamente rápido e sempre fiz questão de trazer naquele time pessoas diferentes. Então, homens, mulheres, para ter todo tipo para ter um ambiente bom, e é claro, aquilo a gente já sabe, não preciso nem ficar chovendo no molhado, vai trazer resultado positivo para a empresa. Só que chegou um momento que eu falei, eu não quero mais olhar só para o meu time, eu quero ir além. Como que eu faço para ir além? Eu descobri um time ou um grupo de mulheres que trabalha para ajudar mulheres para crescer no mercado de trabalho. Não tinha nada a ver com a empresa, é um grupo completamente separado de tudo, e eu faço parte desse grupo. Desde 2020 eu faço parte, eu sou coautora de um livro, que o nome do livro é Como nós mulheres vamos chegar lá? Essa é a pergunta, né? Como? E eu acho que o importante é sermos exemplos do que dá certo, mas também mostrarmos a nossa fragilidade e dividir também isso. Então, no livro Como, eu falo da dificuldade da mulher que não quer ter filhos. É muito interessante, mas acontece. Eu sou uma mulher que decidiu não querer ter filhos. E sou cobrada por isso, pela sociedade. Então, o ponto é, não importa o motivo pelo qual eu não quis ter filhos. E eu posso ser exemplo disso também para outras pessoas. Então, a questão de ser exemplo, eu acho que ela leva muito nesse ponto. O que eu posso fazer como mulher para mostrar que a gente pode ser boa e também para mostrar que a gente vai sofrer, mas que a gente pode passar por ele e que a gente vai, de alguma maneira, trazer lição aprendida e conseguir crescer com aquela dificuldade que a gente passou. Obrigada, Carol, até por trazer esse relato pessoal, essa questão do quanto que a sociedade cobra por esses padrões, né, e que muitas vezes afeta as mulheres em outros âmbitos da vida dela, e trazer esse tipo de história é muito importante, né, porque com toda certeza aqui no público das pessoas que nos veem, muitas delas tiveram essa empatia por você, porque pensam, né, e passam pela mesma situação. Alright. Carol, agora uma pergunta para você. Quais os aspectos mais desafiadores que você teve ao longo da tua carreira nesses ambientes, né, onde você comentou ter trabalhado com a presença maior masculina, né? E o que é para você trabalhar no ambiente de operações logísticas da Amazon hoje, você como mulher? Bom, falando em trabalhar em ambiente mais com presença maior masculina, eu tenho uma passagem na minha carreira muito singular. Quando eu era gerente de projetos nessa empresa automotiva, em meu último projeto que eu fui realmente project manager, eu era uma project manager global. Então, eu cuidava de um projeto que seria produzido no Brasil e na Malásia. E quando eu cheguei na Malásia, na minha primeira reunião, era uma mesa cheia de homens muçulmanos e eu na ponta, eu liderando aquela reunião inteira. E para mim foi o grande aprendizado
foi que eu como visitante do lugar, não me preparei o suficiente para conhecer todos os detalhes que tem aquela religião. Então, por exemplo, eu encostei num homem para falar com ele, brasileiro encosta, né? Põe a mão. Eu encostei no ombro do meu par lá para falar com ele. Ele falou para mim: então, você precisa tirar a mão do meu ombro, porque aqui homens e mulheres não se encostam. Então, assim, aquilo lá foi uma experiência que me trouxe um grande aprendizado em relação a culturas diferentes, mas também como que a gente deve fazer quando vai para um lugar desse, principalmente que eu já sabia que eu enfrentaria algo bem masculino, mas eu não sabia os detalhes, e isso foi um grande aprendizado para mim. Mas o que foi legal é que isso não me diminuiu e nem trouxe alguma consequência negativa para minha carreira, e sim positiva, porque aquele ambiente, por mais que tivesse sido bem masculino, eles abraçaram e entenderam a minha posição. Eu acho que o importante aí é a gente, nós como mulheres, mostrarmos também, olha, me ensina que eu quero aprender, e eles e termos homens nos apoiando nessas questões. Então, quando eu cheguei lá, eu já cheguei com um padrinho, vamos dizer assim, ou uma pessoa que era um alemão que trabalhava lá, homem, e ele me deu aquele suporte. Então, fora a gente ter muita relação e trabalhar para o nosso crescimento com outras mulheres, a gente também precisa fazer isso com homens. Isso é muito importante. E o segundo ponto em relação a trabalhar num ambiente masculino é que eu aprendo com eles. Eu acho que isso também a gente não pode deixar de levar em consideração. Por exemplo, eu estou na Amazon há quase 2 anos e meio e há menos de 2 meses assumi uma nova função. Eu passei pelo meu primeiro pico de entregas agora durante a Semana do Consumidor. Foi uma tensão, um nervosismo. E colegas me deram um feedback: cadê aquela Carol que eu conheço na reunião, aquela que fala, sabe o que está falando? Falei, mas eu não sei exatamente o que eu estou falando. Ela falou, mas mostra que sabe, os homens fazem isso, por que a gente não faz? Fala com propriedade o que você está falando. Você falou tudo certo, mas você falou, neste momento, você falou para dentro e não para fora. Então, eu acho que o que a gente tem que aprender com os homens é que, mesmo que a gente não saiba 100% ou 120%, porque a gente se cobra por muito mais do que deve, a gente entender que a gente não precisa saber exatamente tudo. Se a gente souber, quem sabe, e conseguir aprender aquilo, é mais do que suficiente, né? Então, até mesmo quando a gente está procurando uma posição no mercado, às vezes a gente não se candidata para uma vaga que a gente não tem 100% de aderência nos requisitos. Homens se candidatam. Então, é aí o link que a gente tem que fazer. Vamos aprender com eles também. Eles têm muita coisa boa para ensinar. E aí, a segunda parte da sua pergunta foi em relação ao que é trabalhar em operações na Amazon. Trabalhar em operações na Amazon é querer voltar todo dia e começar tudo de novo, porque é um ambiente bem diversificado, é um ambiente que traz um bem-estar, e essa questão de ter foco no cliente é muito importante para mim, e isso nós temos lá. Nós temos respeito. Eu, como mulher, não me sinto de maneira nenhuma, nem mais e nem menos importante do que qualquer homem que esteja numa posição como a minha. E isso é uma coisa que vem top-down, vem de cima para baixo, e é uma coisa que é importante para a mulher. A mulher que não se sente confortável onde está e o que está fazendo, não consegue progredir na carreira. E isso a gente tem na Amazon. Mostrar o que a gente é, trazer as incertezas, trazer as nossas vulnerabilidades e ser apoiado por isso. Eu acho que isso é o que me traz grande admiração. Só que, por outro lado, sou cobrada pra caramba, não é fácil trabalhar em operações na Amazon, imagina a logística.
É complicado, mas estamos aí para isso. Eu gosto, o desafio é legal. E é desafiador, é emocionante, mas cada vez que a gente vê o nosso trabalho, como aquele que eu falei, que o pacote chegou aqui, e eu ajudei esse pacote chegar na minha casa, é muito. Traz um bem-estar, uma alegria muito grande. Eu acho que essa é a compensação final. Que legal você trazer bastante a realidade, né, Carol, do que é essa questão das operações. E eu tenho certeza que muitas das mulheres aqui gostariam que você falasse mais sobre isso, se a gente tivesse mais tempo. Mas eu acho que vale a pena, né, buscar nos nossos sites, nos sites da Amazon, aqui do Brasil e globais também, que fala muito sobre a Amazon Operações. Se você ficou curiosa em entender um pouco mais, ser curioso é um dos nossos leadership principles, né, dos nossos princípios de liderança, onde a gente busca realmente o aprendizado no dia a dia, e você já começa a exercitar aí fazendo essa pesquisa nos nossos sites. Queria agradecer a tua participação aqui, Carol, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Saori, continuando aqui com as perguntas para você, conta pra gente como é que você buscou se desenvolver ao longo da sua carreira e também ser apoio para outras mulheres no desenvolvimento delas, fazendo também todo aí o equilíbrio do dia a dia. Oi, Pri. Olha só, o desenvolvimento da minha carreira, eu tenho plena convicção de que três fatores foram super essenciais, né, para o meu desenvolvimento. O primeiro é a questão do conhecimento técnico, né, que eu busquei, seja por meio da formação, né, em graduação, pós-graduação e etc., por meio do network e benchmark, né, entender, conversar com outras pessoas que me apoiaram muito nessa questão do conhecimento técnico, que é muito essencial para qualquer carreira, né. E dois outros fatores que eu considero também muito essa questão do autoconhecimento, eu entender onde que estavam minhas fortalezas, aceitar minhas vulnerabilidades e eu fazer o bom uso desses fatores para eu poder performar melhor. E o terceiro fator, que para mim foi muito importante, é essa questão do autoestima. Né? Porque muitas vezes, em momentos da carreira, eu dei muito mais valor à vulnerabilidade e aquele ponto que eu deveria desenvolver e não dando tanto atenção para os meus pontos fortes. E muito desse meu aprendizado e meu desenvolvimento em carreira foi em função das lideranças que me guiou para que eu entendesse este fator. Então, quando eu tento desenvolver outras pessoas e principalmente outras mulheres, eu tento muito trazer estes aspectos, porque para minha carreira isso foi muito importante. Porque o conhecimento técnico é muito importante, mas isso sozinho não necessariamente vai garantir que eu me realize como profissional e que eu consiga fazer as melhores entregas. Então, independente de se são minhas lideradas ou não, para qualquer pessoa com quem eu tenho relacionamento e me buscam algum tipo de mentoria, orientação, eu sempre tento guiar para que a gente trabalhe esses três aspectos juntos. Desde que eu entrei na Amazon, uma coisa assim que me marcou muito, desde o primeiro momento que a gente entra e tem um onboarding, eu tenho, além do meu líder que me orienta, eu tenho o onboarding buddy. Uma segunda pessoa que o meu líder me indica para me guiar, para ser aquela pessoa que eu vou recorrer quando eu tiver qualquer dúvida, dificuldades. Alguém, né, que eu tenho um pouco mais de conforto do que o meu líder direto para me orientar, para tirar dúvidas. Então, isso foi assim, para mim, que eu cheguei de uma longa carreira em outra empresa e vim para uma empresa de cultura totalmente diferente, essa pessoa foi muito importante para mim. E além desse onboarding buddy, a gente tem um programa de mentoria que já é contínuo, né? Que a liderança super estimula para que a gente tenha sempre alguém te mentorando, alguém com bastante tempo de casa, que esteja familiarizado com a cultura da Amazon. Então, alguns aspectos como a escrita, que é muito peculiar na Amazon, a gente é estimulado a escrever muitos documentos para defender nossas ideias, nossos projetos, e eu não tinha muita familiaridade com isso. Então, eu procurei uma mentora com mais tempo de casa, com bastante expertise na escrita de documentos, para me orientar e desenvolver nesse skill. Então, eu sempre que tem uma pessoa nova na empresa ou outras pessoas que me buscam para orientar em alguns aspectos, sempre coloco à minha disposição, porque isso para mim foi muito
muito essencial para eu me adaptar à Amazon. E agora, muito recentemente, a gente aqui na Amazon tem também o programa AWIL, que é Ascend Women in Leadership, que é para desenvolver as mulheres para ocupar posições de liderança. E eu fui muito feliz em ser convidada para ser uma das mentoras desse programa, fiz questão de participar desde o começo, e para minha grata surpresa, eu aprendi muito mais sendo mentora delas do que eu pude compartilhar, né? Porque são experiências diferentes, lidando com projetos diferentes, lideranças e ambientes diferentes ainda aqui dentro da Amazon. Então, essa troca que a gente faz no dia a dia, né? Seja por meio desses programas formais, seja pela sororidade ali na atividade em geral, eu acredito que a gente cria assim, uma fortaleza muito grande para a gente se sentir confortável, né? De performar aqui dentro e também para a gente buscar desenvolvimento. Então, é por meio dessas alternativas que eu tento me desenvolver e também fazer com que outras mulheres possam se desenvolver dentro dessa empresa. Acho que é basicamente isso, Pri. Maravilha. Obrigada por trazer, principalmente esse tema de que a gente também pode aprender com as outras pessoas, mesmo quando a gente está mentorando, né? Não necessariamente somente quando você está sendo mentorado. Isso é muito importante, né? Obrigada, Saúde. Eu tenho mais uma pergunta para você. Na verdade, são duas em uma. Como é que você faz na sua posição hoje para influenciar o negócio e as pessoas de forma geral para entenderem a importância, né, do tema de sustentabilidade e o que você falaria para mulheres que estão buscando ou querem saber um pouco mais, pretendem ingressar, de repente até fazer uma transição de carreira para essa área de sustentabilidade? Pri, se tiverem mais pessoas interessadas nessa área, super recomendo, porque isso traz uma realização pessoal e profissional muito grande. É aquele tipo de trabalho que sim, a gente quer entregar o melhor resultado para a empresa, mas quando a gente está falando de questões ambientais, sociais, aquilo remete ao mérito que traz para você como pessoa física, você e a sua família, né? Então, quando eu estou falando de projetos da neutralidade do carbono, que é a principal métrica, principal compromisso da Amazon em relação à sustentabilidade, eu me remeto muito às questões climáticas que tanto afetam a vida das pessoas, que pode afetar a mim, por enquanto não tão diretamente, mas quando eu vejo essas situações de fortes chuvas, desastres que cada vez mais estão próximos de nós, eu penso muito qual é a vida que eu quero para os meus filhos, né? E para mim mesma, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com projetos que você sabe que vai mitigar este impacto, traz uma realização pessoal muito grande. E eu poder fazer disso a minha carreira é realmente uma realização em dobro. Então, convido a todos e todas para fazerem parte, assim, dessa agenda que é muito importante, né? O que eu acredito que ser muito importante para a gente defender isso? Não necessariamente todos os níveis e todas as posições têm esse mesmo nível de entendimento. Vamos combinar que sustentabilidade é um tema latente, ainda muito recente para muitos profissionais, então nem todos têm esse entendimento. Então, o principal fator que é essencial para uma empresa como a Amazon, que toma decisões baseadas em métricas, com argumentos, é a gente correr atrás dos argumentos para entender aquele projeto que você está defendendo, qual é o impacto negativo que isso pode trazer para o business caso a gente não acelere, e por outro lado, quais são os benefícios que ele vai trazer para o nosso negócio, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão da argumentação e principalmente trazer métricas, qual que é o impacto disso, né? Esse é o primeiro fator. O segundo fator, como está muito relacionado com questão cultural, então, às vezes, mesmo mostrando argumentos técnicos, não necessariamente gera uma ação imediata, é muito no longo prazo. Eu acho que o primeiro fator que a gente tem que ter é resiliência, a gente entender que é uma questão cultural e que a gente vai ter que plantar todos os dias, mas que muitas vezes o resultado disso vai ser no médio e no longo prazo. Então, não é uma ação que você propõe hoje e amanhã você sente o impacto disso, né? Até porque quando a gente está falando de mudanças climáticas, ele está cada vez mais rápido, mas não é tão imediato. Então, primeiro, essa questão da resiliência. Mesmo você ouvindo não, você insistir naquilo, porque você sabe, né, que aquilo é importante,
e que as pessoas muitas vezes podem falar não, não porque não querem, mas porque ainda não têm esse discernimento, né? A cultura vem com o tempo. O segundo fator é a gente contar com outros influenciadores, né? Então, nem sempre, talvez, você consiga atingir o seu par imediatamente, mas você sabe outros fatores que influenciam na decisão daquela pessoa, né? Ou daquele time. Então, muitas vezes você tem que saber lidar com o indireto para entender do ponto de vista daquela pessoa, daquela área, qual é o argumento que é mais convincente, né? E principalmente qual é o benefício que aquele tipo de projeto traz para aquela área, para aquela pessoa. Então, eu acho que essa questão muito assim do conhecer as pessoas com quem você está lidando, conhecer a atividade daquela área que você quer convencer de que aquele projeto é importante, é muito essencial, né? Então, a gente tem que desenvolver muito desse soft skill de argumentação, de diálogo, de convencimento e de resiliência para a gente poder performar nessa área. Então, esses são os principais fatores. E hoje em dia, a gente tem muitos cursos na área falando de ESG, de sustentabilidade, responsabilidade social, tem muitos cursos excelentes. Então, a minha recomendação é, para quem quer realmente profissionalizar nisso, busca primeiro um curso que dê uma ideia macro do todo, de Environment, Social e Governance, né, que é o total. Depois tenta escolher algum que faça mais sentido para você diretamente, né, e se especializa naquilo. Se é uma questão ambiental, se é uma questão social ou se é a questão de governança. E ali sim, conversa com pessoas que já trabalham naquela área para ter um pouco mais de insights, né, sobre as demandas que as empresas têm, para a gente buscar ali uma experiência. Não é da noite para o dia, mas é assim que aos poucos a gente vai inserindo, né, dentro desse contexto. Então, se você quer fazer uma transição de carreira, não necessariamente você pode conseguir um emprego naquela área de cara, mas dentro da sua própria área de atuação, o que você pode trazer de aspectos ambientais e sociais e incorporar dentro da sua atividade. Com isso, você vai ganhando expertise, conhecimento e até visibilidade para quem sabe ter oportunidade de efetivamente ingressar numa área mais diretamente relacionada com sustentabilidade. Então, essas são as minhas principais dicas. Muito importante você ter tocado no assunto das competências ou dos soft skills, além da questão técnica, porque eles são cruciais, né? O que você falou a respeito de resiliência, mesmo para quem quer fazer uma virada aí, uma transição de carreira, precisa ter muita resiliência, né? E obrigada, Saori, pela tua participação aqui com a gente. Foi ótimo falar com você, te ouvir. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui também tenham aproveitado bastante a conversa que nós tivemos. Obrigada, Priscila, pela oportunidade e espero que tenham mais colegas ingressando aqui para trabalhar conosco para a gente construir essa jornada na Amazon Brasil juntos. Obrigada, Priscila. Obrigada. Olá, bem-vindas de volta. Mais uma sessão de entrevistas aqui do Amaze Her Brasil, a primeira edição que nós estamos fazendo liderada pela Amazon Operations aqui no Brasil. Eu sou a Priscila Barros, Head de Aquisição de Talentos para Amazon Operações, e hoje eu estou aqui com a Gabriela Delay, a Gabi. Já ela vai se apresentar para vocês. Eu quero falar um pouco mais sobre esse evento. O Amaze Her, ele foi criado para conectar as mulheres que estão fora da Amazon com as mulheres que trabalham na Amazon Operações, para que elas possam contar para vocês um pouco mais sobre esse mundo, né? Vão falar sobre sustentabilidade, fulfillment centers, operações logísticas de transportes, first, middle and last mile, que são todos os business que nós temos aqui hoje nas operações da Amazon no Brasil. Eu vou conversar hoje, então, com uma mulher, a Gabriela, a Gabi, que é apaixonada por viajar e ensinar. Ela tem muito conhecimento para compartilhar com a gente aqui hoje. Ela e o time são responsáveis por todo o desenvolvimento e crescimento da liderança da Amazon Operações aqui no Brasil. Mas eu vou deixar você se apresentar, Gabi, e falar um pouquinho mais de você também. Obrigada, muito obrigada, Pri, pelo convite de estar aqui, por juntar, né, essas mulheres com tanto conhecimento e com algo em comum, né, a Amazon. Bom, deixa eu falar então um pouquinho sobre a Gabi, sobre a minha pessoa. Eu sou uma brasileira, nascida e criada em São Paulo,
mas eu passei metade da minha vida morando nos Estados Unidos, então eu sou uma brasileira americana, e eu me apaixonei mesmo pelo mundo de treinamento corporativo, desenvolvimento de pessoas, quando eu trabalhava em uma outra empresa antes da Amazon. Eu passei um pouco mais de 14 anos trabalhando na Disney, no segmento de parques temáticos e resorts, baseado lá na Flórida, nos Estados Unidos. E eu comecei no mundo de operações, só que no mundo de operações de parques temáticos, que é um mundo bem diferente, né, do que a gente normalmente tem ali o costume, né? Não são todos os lugares que têm parques temáticos. E foi nessa minha jornada, né, na Disney, que eu me apaixonei muito forte pela parte de treinamento corporativo, né? Que começa ali desde o onboarding, quando você chega na empresa, até você estar pronto para uma promoção, ou estar pronto para o próximo passo na sua carreira, ou fazer um movimento lateral dentro da empresa. Eu passei metade da minha vida, como eu falei para vocês, nos Estados Unidos, e na pandemia eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. Então eu fiz o caminho inverso que muita gente acaba fazendo, e há 2 anos atrás, na verdade, daqui 15 dias, faz exatamente 2 anos, eu comecei a trabalhar na Amazon, baseado aqui no Brasil. Então foi uma mudança não só de trabalho, de empresa, de business, né? Porque eu saí do mundo do turismo e vim para o mundo da logística, então fiz essa transição de mercado, mas também voltar para o Brasil, que é onde eu nasci, onde a minha família mora, mas é um lugar onde eu já não me encontrava, né, como pessoa. Então foi ali uma readaptação para essa nova vida. Eu, na minha vida pessoal, eu amo viajar, então a oportunidade de ter morado, né, fora do Brasil me trouxe, claro, a chance de viajar por muitos lugares, né, dentro dos Estados Unidos, e eu tenho uma listinha de países, assim, eu literalmente tenho uma lista no meu celular, onde eu vou fazendo ali um check, sabe, dos lugares que eu vou conhecendo. Eu estou no país número 45 da minha lista. Durante a pandemia, obviamente, por motivos, né, claros, parou, essa lista ficou parada, mas no ano passado eu consegui retornar e conhecer alguns países, alguns lugares diferentes. Então, essa é uma grande paixão que eu tenho, e eu amo cachorro, gente, eu sou cachorreira. Então, cachorro, eu posso passar o dia ali vendo vídeos no Instagram de cachorros, eu amo. Então, esse é um pouquinho, né, assim, sobre a Gabi, da onde eu vim, aonde eu estou. O mundo da logística é um mundo também novo para mim, eu estou nesse mundo há quase 2 anos, então eu tive que pegar os meus skills de um outro tipo de indústria, de um outro segmento, né, de negócios, e trazer ele, me adaptar, né, para esse segmento tão gigantesco que é onde a gente trabalha hoje com logística. Que bacana, Gabi, você comentar isso, porque muitas vezes as pessoas ficam na dúvida se é possível mudar de segmento e ainda assim continuar performando, né, se desempenhando no trabalho. Você tem alguma dica com relação a isso? Tenho, nossa, tenho, porque eu passei, assim, isso na pele, né? A gente ter esse conhecimento, que a gente consegue pegar o nosso conhecimento, levantar ele e levar para outro lugar, às vezes a gente não se sente 100% confortável com isso, né? A síndrome de impostora entra aí em muitos momentos. A gente sabe, tem aí várias pesquisas que mostram que nós, mulheres, somos muito mais suscetíveis a terem, né, a síndrome de impostora do que homens. Então, conseguir entender que sim, a gente pode pegar o nosso conhecimento, né, levantar ele e colocar ele em um outro lugar e se adaptar a essa nova realidade é totalmente possível. No mundo, né, que eu trabalho, que é um mundo que hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com treinamento corporativo, é uma adaptação no tipo de conteúdo, é uma adaptação no jeito que você mede, quais métricas você utiliza, e é uma adaptação com o público que você está ali passando aquele conteúdo, aquele treinamento. Mas sim, gente, nós mulheres, voltando, né, para a síndrome de impostora, às vezes a gente acha que
a gente está ali por sorte, ou a gente está ali porque a Lua estava alinhada com os planetas e fez com que nós estivéssemos naquele lugar, mas às vezes a gente não se acha merecedora de estar ali. E quando a gente está trocando de empresa, e principalmente trocando de indústria, né, trocando de line of business, isso às vezes bate muito forte. Tá? Mas sim, é muito possível a gente pegar o nosso conhecimento, colocar ele na nossa mochilinha e levar ele para o próximo lugar. Maravilha. Você, como uma pessoa da área de Learning e Development, não poderia pensar diferente, né, Gabi? Legal ouvir de você. E eu queria conhecer um pouco mais da tua história como líder, né? Líder também de pessoas, como é que você faz acontecer no dia a dia, e principalmente nesse modelo, né, que você já comentou, que está aprendendo, né? Na Amazon a gente aprende todos os dias, a gente fala que always day one, né? Sempre o primeiro dia, sempre o dia um, no sentido de que aqui a gente tem uma oportunidade incrível, né, de aprender. E como é que você conecta, né, essa liderança de times, ao mesmo tempo com esse aprendizado e agregar valor, né, para a nossa área de operações? Aqui na Amazon nós temos nossos princípios de liderança, né, que nos guiam em tudo que a gente faz, nas decisões que a gente toma, na forma que a gente pensa sobre as barreiras que a gente encontra aí no nosso dia a dia. E o meu princípio de liderança favorito está muito, muito voltado com a sua pergunta, Pri, que é hire and develop the best, que é contratar e desenvolver os melhores. Né? Então, quando eu penso ali na liderança de pessoas, eu tive um líder muito incrível aqui dentro da Amazon que me ensinou tudo que eu sei sobre a Amazon, e ele sempre batia na tecla que quando você é líder de pessoas, o seu foco número 1 é cuidar daquelas pessoas. Então, ele falava assim, se você tiver que parar tudo que você está fazendo para focar as pessoas ali no seu time, cara, você está fazendo o seu trabalho, faça. E quando eu penso muito nesse princípio de liderança, né, que é hire and develop the best, né, contratar e desenvolver os melhores, eu vejo que primeiro, a contratação é extremamente importante, porque tem que ser aquele casamento, tem que ser aquele romance hollywoodiano perfeito entre a empresa, entre qual que é o escopo daquele trabalho e entre o líder. O nosso mundo, né, de líderes fique muito mais robusto e com muito mais oportunidade. Agora, hire and develop the best é o princípio de liderança que faz o meu coração bater mais forte, sabe? E tenho muito orgulho de ter um time que caminha junto, né? Que ótimo, Gabi. Significa que os nossos times estão super conectados. Aí eu fico mais feliz ainda, porque de verdade eles estão, né? A gente tem essa oportunidade de trabalhar muito próximos e isso é muito bom, né? Não em silos, em áreas, né, separadas, mas em sim como é que a gente trabalha no dia a dia juntos para agregar valor para o negócio. A gente tem feito muito isso. Aproveito para te agradecer a parceria, muito bom. E agora falando sobre as mulheres, né? A gente está aqui, muitas mulheres estão aí fora querendo conhecer um pouquinho mais sobre a Amazon, né? Sobre Amazon Operações, porque uma vez que a gente inicia, né, o nosso trabalho na Amazon, é aí que a gente começa a entender um pouco mais sobre o negócio, né? É uma empresa muito grande, com muitas oportunidades, e se você puder falar um pouco o que você tem feito, o seu time, né, em parceria, obviamente, com os líderes de negócio também, para auxiliar as mulheres de operações no desenvolvimento, né, de forma que quais tipos de programas que você acredita que seja importante mencionar aqui, de que forma, né, o teu time no dia a dia participa e realmente auxilia essas mulheres a se desenvolverem? Quando a gente olha, né, para a linha de desenvolvimento, né, dos líderes dentro da Amazon, ele é um plano ali que já existe, ele é bem estruturado, ele já fornece diversos programas, né, começando ali pelo onboarding, quando esse novo Amazon, essa nova Amazon chega na empresa. Então, a gente tem essa linha, e dentro dessa linha, a gente tem momentos extremamente 100% focados para as mulheres. E aí tem alguns momentos que eu quero dividir com você. Então, a primeira delas é falar sobre inclusão, e inclusão
com todos os ângulos que existem, né, que a gente possa imaginar, é algo que desde o começo da nossa jornada aqui na Amazon, você sendo mulher ou homem, vai fazer parte. Então, quando a gente pensa em liderança inclusiva, esse é um tópico que, de várias maneiras, ele vai aparecendo na jornada dos nossos líderes, desde ali do programa de onboarding até os programas onde nós ensinamos os líderes os skills para fazer aquele trabalho específico ou aquele cargo específico. Então, falar sobre inclusão tem que ser sempre topo da nossa mente, né? Tem que estar sempre sendo colocado na mesa. E temos também que ter, e temos muito orgulho de ter, né, um lugar seguro para que mulheres possam conversar sobre temas que elas, né, que nós mulheres, e quando eu estou falando elas, a gente pode dividir isso em grupos, tá? Porque existem sim grupos, tanto os nossos grupos de afinidade, e aí vai entrar para a afinidade que você tem. Então nós temos os nossos grupos de afinidade, por exemplo, para mulheres, né? Então, estamos falando de mulheres, vamos focar nisso. No nosso grupo de afinidade de mulheres, que é algo gerenciado por líderes femininas dentro de operações, ali existem conversas constantes, conversas que são em forma de painel, conversas que são por forma de newsletter, conversas que são em sessões one-on-one ou sessões em grupo. Então, aí a gente tem uma oportunidade, um lugar muito interessante. E aí, quando a gente vai para o próximo, né, para o próximo degrau, a gente tem o nosso programa de mentoria para mulheres, né? Então, onde mulheres, líderes de negócios, líderes de várias linhas de negócios dentro da Amazon, são mentoras de outras mulheres líderes dentro da nossa empresa. E o mais interessante desse programa é que ele é um programa muito simples, assim, a ideia dele é muito simples, é trazer um lugar seguro para as nossas mulheres, para as nossas líderes femininas. Só que dentro dele tem muitos lugares diferentes que ele pode ir, dependendo das necessidades daquelas mulheres. Então, a gente tem ali uma biblioteca com mais de 20 temas, temas aonde a gente traz pesquisas, aonde a gente traz conteúdo, aonde a gente traz ideias de discussões, aonde a gente traz material aonde você pode dividir com o resto do seu time, e aí existem 1000 oportunidades, 1000 caminhos diferentes que podem ser tomados. Então, no fim do dia, é muito importante ter esse lugar seguro, onde as mulheres são 100%, onde as mulheres podem, sim, discutir o assunto que for relevante naquele momento, mas também lembrar que o tema de inclusão tem que ser constante, né? E tenho muito orgulho, porque aqui dentro da Amazon o tema de inclusão, de liderança inclusiva, ele é acompanhado do dia 1 até todos os passos que você toma no seu desenvolvimento. Tem que ser sempre prioridade. Excelente. Eu fiquei super curiosa, na verdade eu conheço, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão fora gostariam de saber um pouco mais, exercitando aqui um dos nossos princípios de liderança, né, de ser curioso, a respeito do onboarding, né? Você comentou, e todas as nossas funções aqui têm um plano de onboarding bastante robusto, né? Você pode comentar, Gabi, até da tua experiência, né, com outras empresas, de benchmarking que você tenha feito, qual que é o diferencial do plano de onboarding da Amazon? Olha, gente, o onboarding da Amazon é das coisas mais robustas e incríveis que eu já vi, tá? Eu contei para vocês, né, um pouquinho da minha experiência antes da Amazon. Então, eu venho de empresa muito grande, eu venho de empresa com muita história, empresa muito estruturada, empresa com muita tradição. A gente faz, sim, alguns benchmarks com empresas do mesmo segmento do nosso, e eu tenho muito orgulho de falar que, assim, o onboarding da Amazon é dos mais completos que existe hoje no mercado. E aí, vamos então contar um pouquinho dessa história, né, como que funciona esse onboarding, porque o onboarding, ele funciona tanto do time da PRI, né, de aquisição de talentos, e aí ele é passado para o nosso time, para o time de desenvolvimento de talentos. Então, a gente acaba fazendo um trabalho aí em conjunto. Quando a gente pensa pós-chegada na Amazon, então, né, você agora é uma funcionária Amazon, você é uma mulher que trabalha na Amazon, o seu programa de onboarding, ele vai ter 90 dias, ele vai ter 3 meses. Durante esse período, é o período onde
o seu dever é aprender. O que você vai focar o seu tempo, o que você vai focar a sua energia é em aprender sobre a nossa empresa, aprender sobre as pessoas, conhecer tudo que você pode e realmente tirar esse tempo para exercitar esse princípio de liderança tão importante que é, né, o ser curioso e aprender. Durante esse processo, a gente traz programas estruturados, né? Então, a gente tem o nosso programa de onboarding que é conhecido como 81, né? Que é o Ascend Day One, que é um programa de 4 dias, onde a gente foca na história da empresa, onde a gente faz um overview dos tipos de negócios que a gente oferece, onde a gente começa a fazer uma introdução aos nossos princípios de liderança, tá? Então, programa estruturado por 4 dias. Parte do nosso onboarding é que todo mundo possa ter a experiência de conhecer o que é uma operação da Amazon. Então, você literalmente vai pôr a mão na massa. Você vai para uma operação e aí vai depender muito também da linha de negócio que você trabalha, se é first mile, se é mid mile, se é last mile, porque nós temos os programas disponíveis para as miles diferentes, onde literalmente você vai pôr a mão na massa, você vai ter a experiência dos nossos associados. Você vai conseguir enxergar ali a operação com o olhar mesmo de quem trabalha na operação diariamente, tá? Então, essa é uma parte, um marco muito importante no nosso onboarding. E dentro do nosso onboarding, a gente tem uma estrutura por sistema mesmo, por mecanismos, aonde o teu currículo, ele já foi feito em parceria com o seu líder e com o nosso time de desenvolvimento de talentos. Então, ali você vai ter todos os links que você precisa, todos os conteúdos que você vai ter que aprender. Nós somos, né? A Amazon é uma grande empresa de tecnologia, então a gente usa e abusa da tecnologia e de treinamentos com multifacetas, né? Tanto de facilitação presencial, ao vivo, como online. E ali você vai seguir esse caminho por aproximadamente 90 dias, 3 meses. É um onboarding extremamente robusto, é um onboarding onde parece que 3 meses, eu falo assim, são vidas de cachorro, multiplica por 7. Porque os 3 primeiros meses, parece que você já está na Amazon há 1 ano. Você fala, nossa, mas eu já vi tanta coisa, eu já conheci tantas pessoas, eu já participei de tantas reuniões em 3 meses. E essa é a intenção, realmente fazer um mergulho, né, profundo no que é a empresa e como que a gente trabalha. Nosso onboarding é algo que nos dá muito orgulho, tá? Sem sombra de dúvidas. Maravilha. Obrigada, Gabi, por compartilhar. Acho que é super importante as pessoas saberem do diferencial. Eu senti isso, né, um pouco mais de 1 ano, quando eu entrei na Amazon, quando eu recebi da minha líder o meu Embark Plan, né, o meu plano de onboarding, e ela me disse, olha, você vai ficar o primeiro mês, você nem vai liderar o teu time, você vai ficar aqui fazendo o teu treinamento, eu quero que você aprenda os processos, enfim, para assegurar um ramp-up, né, para assegurar que a pessoa tenha o sucesso o quanto antes, e isso é levado realmente muito a sério. Então, eu fiquei, né, pessoalmente, eu tenho certeza que meu time também, à medida que fui contratando as pessoas no ano passado, e outros que eu conheço, que ficaram muito impressionados realmente com o profissionalismo, a robustez, né, do nosso plano de onboarding. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta para você relacionada à questão das mulheres, né, e aí é uma questão, eu te diria, mais pessoal, talvez, a tua resposta, nem tanto direcionada somente à Amazon, né, mas você como mulher, como líder de pessoas, como alguém que teve uma progressão de carreira muito importante, muito interessante, como que é para você, né, essa questão das mulheres se apoiarem nessa jornada de desenvolvimento, de progressão de carreira, para que todas tenham um lugar à mesa, né, que a gente fala, que todas, né, que desejam ter uma posição de liderança, enfim, como é que elas se apoiam, o que elas devem fazer para chegar lá? Eu acho que essa palavra, né, apoio, é a primeira que vem, assim, na minha mente. Nós, mulheres, eu falei agora há pouco, né, sobre síndrome de impostor, nós somos a maioria. Quando a gente fala em síndrome de impostor, síndrome de impostora, nós somos a grande fatia desse bolo. E o apoio, poder conversar sobre isso, ter um local seguro para conversar, que pode ser estruturado num programa de mentoria,
que temos muito orgulho de ter o nosso Ascend Women in Leadership aqui na Amazon Operações, ou de ter esse lugar seguro, essa conversa com a sua líder, com o seu líder, com a sua mentora, é muito importante, né? Poder ter essas conversas. E em alguns momentos parece assim, mas um lugar seguro, é seguro, eu trabalho, né? Eu trabalho numa empresa onde a gente fala sobre esse assunto, mas eu acho que ele vai um pouco além. É você realmente se sentir segura para levantar a mão e debater esses tópicos. Então, eu acho que isso essa questão do apoio tem que vir, tanto dessa segurança quanto dessa vontade de falar sobre o assunto. Assuntos que, às vezes, podem ser desconfortáveis, não necessariamente para mim, mas para as pessoas ao meu redor, têm que ser falados, né? Têm que ser discutidos. Eu vejo, quando eu penso, né, na minha carreira, eu contei um pouquinho da minha história para vocês, eu passei quase 15 anos, né, trabalhando na Disney. Então, eu comecei na Disney ali, entry level, ganhando salário mínimo, na época era $6 a hora, e eu tive, sim, uma carreira que foi subindo um degrau por vez, né? E muito disso, muito dessa minha história, dessa minha jornada, foi porque eu tive apoio de mulheres, porque eu me senti confortável para levantar a mão quando algo não estava bom para mim. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar as nossas prioridades de carreira com as nossas prioridades da pessoal. Então, levantar a mão também significa pensar, né, na vida pessoal e ver ali quais são os nossos não negociáveis, né? Voltar para o Brasil entrou como um não negociável para mim, porque eu queria estar próxima da minha família num momento tão difícil que foi a pandemia. Então, eu coloquei isso como não negociável. Eu preciso voltar para o Brasil. Se esse apoio, se eu não vou conseguir esse apoio aqui, eu vou ter que buscar esse apoio em um outro lugar. Então, tem isso também muito definido, né? O que é importante para a gente? O que é... Sim, eu não vou perder tal oportunidade na minha vida pessoal. Também eu acho que tem que entrar como parte dessas conversas. E se sentir segura para ter essas conversas. Então, buscar essa segurança e buscar esse apoio. Ótimo, Gabi. Essa questão que você mencionou sobre segurança, da síndrome da impostora, quem nunca ouviu falar sobre isso, dá uma pesquisada, porque é muito importante, né? A gente precisa se sentir segura para continuar progredindo, e muitas vezes a gente pensa que pode não ser merecedor, né? Ou me falta habilidade X ou Y, né? Por isso eu não vou aplicar para vaga. Não, né? A gente tem que arriscar também. Eu entendo que muito do sucesso se deve aos riscos que muitas vezes a gente, né, deixa os nossos medos de lado e se arrisca, né? Aplicando para uma vaga, enfim, eu acho que tem muita coisa, né, que a mulher pode fazer por si própria, né, além só de esperar que outra pessoa faça por ela, no sentido de eu vou te promover, eu vou te dar a chance, né, eu acho que a gente cada vez mais tem que buscar esse lugar à mesa no sentido de dizer, de expressar o que realmente que a gente quer, né, o que eu quero para minha carreira, o que eu quero para mim como pessoa. Ótimos exemplos aí. Obrigada por trazer a questão pessoal também, porque acho que de alguma forma isso serve como uma mentoria aí online para as pessoas, né? Super importante. E para finalizar, eu tenho uma última pergunta para você. Qual que é a sua dica de desenvolvimento, né, para mulheres que ainda encontram algum tipo de barreira, né? Para continuar se desenvolvendo, enfim, vai muito em linha um pouco o que você mencionou também, mas como uma frase aqui, um testemunho de fechamento. Desenvolvimento é algo coletivo, né? Então, eu bato muito nessa tecla, porque eu, Gabriela, quero me desenvolver, eu tenho que fazer coisas, mas é algo coletivo. A gente tem que estar em um ambiente que nos dê, né, essa oportunidade, tanto de tempo, quanto a oportunidade de conhecer pessoas, participar de conversas que nem essa. Então, é algo coletivo. Busque um lugar seguro, uma pessoa, né? Vamos começar com uma pessoa, aí aos poucos a gente pode aumentar, mas busque uma pessoa que te traga esse apoio e essa segurança para debater temas, para
te dar aquele apoio moral, psicológico que a gente precisa, às vezes, para falar sobre determinados assuntos, ou para levantar a mão, né, em alguma reunião, ou para levantar a mão com o nosso líder, com a nossa líder. Então, busque esse lugar. E lembre, ele é o coletivo. Depende, sim, a gente precisa correr atrás, a gente tem muito nas nossas mãos, é a nossa vida, é o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Mas a gente também tem que olhar ao nosso redor. Tem muitas pessoas disponíveis para fazer sessões de mentoria, tem muitos cursos incríveis disponíveis online, no próprio LinkedIn. Esse tipo de conversa que a gente está tendo, né, com diversas mulheres que trabalham numa grande empresa como a Amazon. Então, assim, existem muitos lugares que a gente pode buscar informação, conhecimento e desenvolvimento. Então, gente, é abrir os olhos e ver todas as opções que a gente tem. A gente vive hoje numa era onde o que não falta é informação, conhecimento e pessoas dispostas, né, a dividir esse conhecimento. Excelente, Gabi. Só reforça, né, a questão do leadership principle que a gente falou, de ter realmente essa curiosidade para ir atrás. E um outro leadership principle que me vem à mente também é a questão do ownership, né? Que você realmente ser dono, né? E buscar dono do seu próprio conhecimento, do seu próprio caminho, da sua jornada. Quero agradecer demais você aqui com a gente, trazendo os teus exemplos, um pouco da tua experiência. Eu acho que foi muito válido para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que é a parte de desenvolvimento aqui da Amazon. Obrigada, Gabi. Obrigada, Pri, demais pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E estou aqui, gente, estou aqui disponível para tirar dúvidas, para ajudar da forma que eu posso. Eu acho que nós mulheres, sim, esse apoio é muito importante, sabe? A palavra apoio faz uma diferença muito grande na nossa vida profissional. Excelente. Obrigada, pessoal. Essa foi Gabriela Delay e eu fico por aqui. Até mais. Tchau. Olá, participantes do Amaze Her Brasil. Eu estou aqui de volta para mais uma entrevista com a Josi e a Raquel. Eu sou a Priscila Barros, líder de aquisição de talentos para a Amazon Operações aqui no Brasil. Falando um pouco sobre esse evento, então, retomando, ele foi criado por mulheres para conectar mulheres de fora da Amazon com as mulheres que nós temos aqui nas nossas operações, em RH, em diversas áreas. E hoje a gente vai falar sobre temas relacionados à diversidade, grupos de afinidade, e também a carreira aqui na área de logística, transportes e RH na Amazon. Iniciando, então, eu gostaria que as nossas participantes se apresentassem. Eu vou começar com você, Josi, e depois a Raquel. Combinado, Pri. Boa tarde. Bom, Pri, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme poder fazer parte desse evento incrível e também falar para as nossas mulheres super empoderadas e poderosas da Amazon. Eu sou a Josi, eu sou Program Manager de RH. Como Program Manager, eu sou responsável por gerenciar os programas e projetos estratégicos do RH para a Amazon Brasil. Eu também acabo aí executando alguns desses projetos mais estratégicos e maiores. E também eu acabo atuando como coaching em gestão de projetos do time de RH, porque a maioria das pessoas, os nossos profissionais de RH, eles não têm um background de projetos. Então, na prática, eu acabo definindo a governança de projetos, acabo também apoiando eles na execução e também provendo treinamentos. Obrigada, Josi. Se você puder brevemente explicar o que te fez, o que te atraiu, né, para vir para a Amazon. Eu sei que você veio de outra empresa, trabalhou já em outros locais, e o que exatamente foi o motivo pelo qual te trouxe para cá? Sim, então, essa minha jornada, eu acho que em logística e operações, ela já vem de um tempo. Eu fiz engenharia, e logo que eu me formei em engenharia, eu iniciei minha carreira, né, como trainee da GE, trainee de projetos em operações de supply chain. E aí, ao longo dessa minha trajetória, eu sempre estive aí focada em projetos e programas estratégicos nesse universo de operações de supply chain. Mas, depois dessa minha jornada GE, eu fui trabalhar na Uber, e na Uber foi onde
eu trabalhei muito mais próxima de outras áreas do negócio, além de operações de supply chain, e eu trabalhava na área de planejamento e estratégia. Então, eu suportava o time principalmente de RH, na definição do plano estratégico e na execução desse plano também. E toda a minha jornada, eu sempre trabalhei com diversidade e inclusão, participando de grupos de afinidades e também participando de iniciativas e projetos de D&I. E assim, eu sempre indiretamente tinha esse contato com o RH. Então, na Uber, eu acabei estando ainda muito mais próximo desse universo. E aí despertou aquele interesse de que eu acho que dentro do mundo corporativo, que faz mais sentido para mim, para minha carreira, é realmente recursos humanos. Então, com isso, surge uma oportunidade de eu vir para a Amazon para atuar como Program Manager e na organização de RH. E para mim, assim, foi perfeita a combinação e o momento também, porque eu já queria cada vez mais conhecer melhor os processos de RH e também estar aí trabalhando, né, com profissionais incríveis assim desse setor. E aí eu poderia também contribuir com as minhas, né, competências e skills aí de gestão de projetos e também de estratégia. Então, eu acho que eu consegui unir o útil ao agradável e acabei me parando na Amazon em logística, né, em operações. Obrigada por compartilhar com a gente, Josi. Muito legal essa trajetória e esse objetivo que você tinha de mudar de área, né? E realmente buscou isso e conseguiu atingir seu objetivo. Muito legal. Principalmente trabalhar com você no dia a dia. É um prazer, de verdade. Vamos conhecer agora a Raquel. Se você puder falar um pouco de você, da tua história na Amazon, Raquel. A gente quer muito te conhecer um pouco mais. Que legal. Bom, primeiro, eu super agradeço de estar aqui com vocês, de fazer parte desse time, falar um pouquinho sobre mulheres, contribuir um pouco nesse trabalho que a gente está fazendo e dar visibilidade para as mulheres também das nossas atividades e como a nossa empresa funciona. Eu acho que isso é super válido, né? Bom, prazer, eu sou a Raquel, sou gerente regional de operações de transporte aqui na Amazon. Eu sou responsável por um time de transportes que fica dentro dos fulfillment centers, que a gente chama de FCs aqui. O meu time tem um papel de garantir que todos os produtos empacotados dentro desses FCs, eles saiam nos horários definidos e que não falte veículo nem estrutura para que a gente garanta a saída desses pacotes, né? E esses pacotes, eles têm que seguir um destino, a gente precisa garantir isso. É um time grande, a gente tem vários FCs espalhados pelo Brasil, é um trabalho de 7 dias por semana, e depois esses pacotes precisam seguir para os nossos clientes, né? Então, é uma tarefa grande aí, né? Falando um pouquinho sobre a minha carreira, eu iniciei na carreira de logística quando eu tinha uns 17 anos, faz bastante tempo, gente. Eu me apaixonei por operações. Operações é uma coisa que não existe uma rotina, né, gente? Aqui tudo pode acontecer. Óbvio, a gente tem processos que garantem qualidade, mas tudo pode acontecer. Pode chover, pode um motorista passar mal, pode uma operação ter algum problema sistêmico. Então, todo dia é uma coisa diferente e eu adoro esse ambiente que a gente fica de operações, que a gente tem que resolver várias coisas e tem muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que eu tive sorte de construir a minha carreira dentro de operações e dentro de uma área que eu gosto tanto, né? E porque a Amazon, porque eu comecei dentro da minha carreira, eu estava numa outra empresa e eu falei, nossa, que tem de mais novo, né? O que existe lá fora que sobrepõe operações que a gente pode falar sobre, nossa, isso aqui é logística. E eu enxerguei a Amazon como uma super oportunidade, né? Aqui a gente tem a logística e operações muito no sangue, mesmo trabalhando em RH ou em outras coisas, eu sinto esse negócio da operação muito enraizado aqui na Amazon. E aí eu comecei a me candidatar a várias vagas, porque eu comecei a ver várias vagas de transporte, de distribuição, de operações. Eu falei, eu preciso trabalhar nessa empresa, e-commerce é o negócio do momento. E aqui a gente tem muita tecnologia. E aí eu passei por todo aquele processo de entrar na Amazon e tudo aquilo que a gente vai falar um pouquinho aqui. E hoje eu estou aqui já faz quase 2 anos, 1 ano e meio que eu estou aqui na Amazon, e eu adoro estar aqui e contribuir também a dar essa visibilidade do que é a Amazon para o time lá fora, para as mulheres lá fora, né? Com certeza, Raquel. Existe
E a gente trabalha muito com essa questão de talent marketing, né, de marketing insights, e a gente entende que o mundo de logística de transportes, nesse mundo ainda não existe uma equidade, né, então eu acho muito legal ter você aqui, né, como uma voz para as pessoas que estão nos ouvindo, né, de enxergar realmente uma carreira nesse mundo que existe, né, que é uma carreira possível de se aprender, de crescer, de ter oportunidades, enfim, então muito legal, e principalmente para as pessoas que estão ouvindo a gente, que são clientes da Amazon também, materializar quem é que está por trás, né, uma das pessoas que está por trás de todo o processo que acontece para ela receber o pacote dela que ela comprou lá no aplicativo, no site da Amazon, então muito legal. Muito bom, eu queria fazer uma pergunta para a Josi agora, pensando na tua trajetória, Josi, assim, né, geral, né, da tua carreira e no seu papel, né, quais foram algumas barreiras que você pode ter enfrentado, ou uma barreira que você gostaria de compartilhar com as mulheres aí, para que elas ouçam de você e aprendam com você, né, de repente para que a sua voz fosse ouvida, para que realmente você conseguisse executar aquilo que você queria da tua carreira. Que dica que você teria aí, que exemplo que você poderia trazer? Claro, Pri, foram inúmeras barreiras, né, e seguem até hoje. Eu acho que a minha função de Program Manager, ou até gestão de projetos como um todo, né, eu vejo que eu atuei em diferentes empresas, e assim, é uma função que exige um contato com diversos times, diversos tipos de pessoas, diferentes personalidades, mentalidades, e na verdade é isso que eu gosto da minha função. Eu realmente gosto de eu ter que influenciar na tomada de decisão, assim, áreas, veja a Amazon, por exemplo, até dentro da nossa estrutura de RH, a gente tem diferentes times, né, com os seus objetivos, e muitas vezes a gente fala assim, a gente tem o seu time, né, Talent Acquisition, a gente tem desenvolvimento de pessoas, a gente tem benefícios, tem a própria área de parceiro do negócio, e aí acaba que essas áreas têm certos objetivos, né, certos interesses que não estão 100% alinhados, e aí acaba que quando eu vou implementar um projeto ou um programa novo, eu preciso engajar muitas dessas áreas e a gente precisa chegar num objetivo comum, né? Então, eu adoro isso para mim é um grande desafio que acontece todos os dias, de ter que comunicar, lidar com mudanças, né, fazer a gestão dessas mudanças. E aí eu acho que eu sempre enfrentei barreiras relacionadas as pessoas aceitarem certos argumentos, deixarem os interesses delas de lado, ou até ir focar num objetivo comum. Às vezes, muita resistência de líderes seniors que, por alguma razão, eles não concordam com aquela mudança, então eles têm uma certa resistência. Então, na minha visão, assim, tem inúmeros exemplos de barreiras ali que eu tive que enfrentar para que a minha voz fosse mais ouvida. Mas assim, uma dica que eu dou, que eu acho que hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, na verdade são duas, né? A primeira delas, eu acho que isso serve não apenas para uma função de gestor de projetos, eu acho, mas eu acho que você conhecer melhor de pessoas, né? Como que as pessoas funcionam, entender dos comportamentos humanos, das diferentes tipos de personalidades que a gente encontra na nossa vida, né? Seja dentro do ambiente, né, corporativo, de uma Amazon, ou até fora dela, a gente tem contato com diferentes tipos de personalidades, e a gente poder conhecer mais a fundo como isso funciona, eu acho que é muito valioso para a nossa vida. Assim, eu sempre falo assim para quem trabalha comigo que um dos maiores desafios da nossa vida, no geral, estão associados a pessoas, né? Tem alguma coisa no final do dia a ver com pessoas, né? Então, eu acho que, no caso, né, você conseguir entender melhor, né, quais as reais motivações dessas pessoas, os medos, os receios, enfim, eu acho que já te ajuda muito aí no dia a dia, independente da mudança que você queira implementar. Esse é um ponto, né? O segundo, eu acho que usar isso a seu favor, né? O primeiro ponto, que seria a gente basicamente conhecer melhor os nossos clientes, internos, externos, conhecer melhor os nossos times, as pessoas que a gente trabalha, conhecer melhor os nossos stakeholders, parceiros, né, do negócio ali, eu acho que é bem importante, porque a gente passa eu, por exemplo, vou dar até um exemplo, eu tenho alguns clientes meus internos, ou até stakeholders, que eles têm muita aversão a riscos, né? Então, quando eu vou ter uma conversa com eles num determinado programa novo,
eu já penso quais são os principais riscos e qual que é o plano de mitigação que eu tenho para aqueles riscos, porque eu sei que a primeira coisa que vai vir na cabeça deles é isso, né? E esses riscos, e o que a gente está fazendo a respeito e tudo mais, enfim. Tem outros clientes, né, outras parceiros que eles estão preocupados mais, assim, talvez com uma exposição, ou talvez com o resultado que aquilo vai gerar, quem está envolvido dentro da empresa. Então, são inúmeras as motivações que levam as pessoas a mudarem. Então, para mim, eu tive que conhecer melhor. Até hoje, sigo conhecendo, sigo em contato com essas pessoas no dia a dia para que eu possa, né, usando esses métodos que para mim aí são bem valiosos e que não somente para o contexto da Amazon, né, e me ajudam muito no dia a dia a implementar mudanças e até quebrar essas barreiras, enfim, e no final do dia fazer com que a minha voz seja aceita e ouvida por eles também. Muito legal, Josi, esse insight teu, né? Porque muitas vezes a gente fala que a empresa, né? Mas do que é feita a empresa? De pessoas, né? E as mudanças, elas sempre vão vir com resistências, né? Independente da complexidade da mudança. Se é uma mudança simples ou se é uma mudança muito mais complexa, a resistência, ela vai existir. Quanto mais empatia, mais conhecimento você tiver pelas pessoas, melhor você vai conseguir lidar com isso e trabalhar nessa transformação. Eu entendi isso, sumarizando aí o recado que você quis passar, muito legal. Raquel, movendo para você agora, pensar que a gente está num ambiente, né, a gente está falando dessa questão esse ano, muito da questão de abraçar a equidade, né, que a gente tem que abrir espaço, né, as organizações de forma geral, as instituições de forma geral, abrir espaço cada vez mais para todas nós mulheres, né, para a gente escolher a carreira que a gente queira, e você vive, né, construiu tua carreira num ambiente, como a gente mencionou um pouco antes, que ele é predominantemente masculino. Nós todos aqui, a gente está tentando mudar essa realidade, né, aqui na Amazon, trazendo cada vez mais mulheres também para a área de operações. E como que você lida com essa situação e como que você que dica que você daria, né, também para esse tema de seja você mesma, né? Como que a mulher se posiciona num ambiente mais masculino? Algum case aí de sucesso que você queira trazer e compartilhar, também relacionado a respeitar os seus próprios limites, né? Como mulher, enfim. Traz aí para gente. Essa é uma pergunta muito boa, né, gente? Assim, eu já vivi isso de você perder sua essência e você não saber lidar com seus limites, né? Principalmente com esses ambientes extremamente masculinizados. Eu acho que a gente, como mulher, até hoje, veste aquela coisa da eu sou a heroína. Então, eu estou nesse ambiente, eu preciso trabalhar mais, eu preciso entregar mais, eu preciso falar mais, eu preciso ser reconhecida, eu preciso estar à frente desses homens. Operação é uma coisa que você tem que ser muito masculinizada para estar, e aí eu acho que a gente perde um pouco esse negócio dos limites, né? Eu aprendi durante essa jornada dentro de operações que eu me coloquei duas coisas que eu consigo colocar muito bem aqui na Amazon, eu consigo aplicar muito bem isso aqui na Amazon, isso é incrível, né? Primeiro, eu acho que você precisa saber os seus pontos fortes e aqueles pontos que você tem, que você está em desenvolvimento, né? Aquilo que você tem oportunidade. Então, se você sabe os seus pontos fortes, você já começa a lidar com os seus limites. Isso aqui é fácil para mim, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que para mim é simples, eu consigo desenvolver. Isso aqui é uma coisa que eu não preciso de oportunidade, eu demoro mais para fazer, eu preciso de mais tempo. Você começa a ter esse tipo de reflexão melhor. Então, acho que você precisa sempre saber, para você respeitar você, e para que as pessoas respeitem você, você precisa saber no que você é excelente, o que você é muito boa, e aquilo que você tem dificuldade, que você está em desenvolvimento, entendeu? E eu acho que tem um segundo ponto, meninas, que eu gosto bastante de falar, é o quanto a gente precisa entender que precisamos dizer não. Não é uma palavra ruim. O não é impor um limite, é dizer assim, olha, temos um limite aqui, precisamos discutir sobre ele, né? Que é um dos nossos leadership principles, né? Disagree and commit. Você precisa olhar e falar assim, não, isso aqui excede o meu limite, isso aqui eleva a minha barra de um jeito que não vai ser legal. Então, aprender a falar não,
que é difícil, ainda mais num ambiente extremamente masculinizado, é difícil. Você precisa aprender a falar. Então, isso é bom para o seu time, porque você impõe limites para o seu time. Isso é bom para a sua carreira, porque você impõe limites para a sua carreira e para a sua vida pessoal, né? Porque a gente fica tanto tempo aqui, a operação é 24/7, isso aqui não para, gente, isso aqui é constante. Se a gente não pôr os limites para você, para o seu time, até mesmo para a companhia, para as coisas, eu acho que você perde um pouco a sua essência e você vai perder os seus limites. Então, sempre definir o que você é boa, daquilo que você precisa desenvolver para você entender até onde você vai, e aprender a dizer não para que você fale de uma forma, obviamente, extremamente madura e profissional, de que, opa, existe um limite aqui, por isso eu estou dizendo não, e a gente pode discutir, a gente pode entender como que a gente faz isso acontecer, né? Eu acho que esses são os 2 pontos que eu trago aqui e que me deixam ser eu mesma e que colocam os meus limites, né? Afinal, sou mulher, às vezes eu acordo de mau humor, às vezes eu quero ir para academia, eu quero fazer dieta, e aí a dieta não dá certo, e preciso fazer a unha, e eu tenho tanta coisa para fazer que, de repente, a gente fica imerso no mundo da operação, né? Então, limites é sempre bom, né? A gente precisa trabalhar com isso. Acho que é esse o grande ponto que eu poderia deixar aqui como uma dica para vocês que eu vivenciei durante a minha carreira. E falando aqui do ambiente da Amazon, Raquel, dessa questão de como você impõe o limite, né, e como que isso é recebido no ambiente, né, pela liderança de forma geral, conta um pouquinho do que é isso no teu dia a dia. Aqui na Amazon, gente, isso é super bem visto, né? Tipo, isso é uma coisa que está dentro dos nossos princípios. A gente não tem que concordar com tudo. E esse é um papel de ser gerente, esse é um papel de uma liderança, esse é o nosso papel aqui dentro, né? E discussões saudáveis são muito bem-vindas aqui. Então, por isso que eu digo que, né, está no início da nossa conversa, que essas 2 coisas que eu trago são muito boas aqui na Amazon, são super bem vistas, e eu sou uma pessoa que eu acho que eu estimulo isso nas pessoas que estão comigo, né? Então, nossa, mas você está trabalhando muito, é isso mesmo? Nossa, você está respeitando seus limites? Você aceitou fazer aquilo, mas é aquilo mesmo? Está tudo bem? Está confortável para todo mundo? E eu acho que a gente respeita muito isso aqui na Amazon, tá? Eu não... É uma coisa que é de coração, sim. Geralmente eu sou bem sincera e eu sinto que isso aqui na Amazon é uma coisa que a gente entende que precisa acontecer, né? Muito legal você trazer, Raquel. A gente fala agora um pouquinho sobre os nossos grupos de afinidade, de operações. É isso que se puder continuar com você, Raquel. Você fala um pouco sobre como é que você se conecta, né, com um grupo de afinidade, qual o teu papel e que impacto que esse grupo tem aqui para a gente. Nossa, gente, o ambiente de operação, ele é muito... Tem muitas poucas mulheres. E as mulheres conhecem pouco de operação. Então, todo dia eu vejo que eu tenho que polarizar isso e eu preciso disseminar isso nas mulheres. O ambiente de operação não é masculino, é um ambiente que você vai gostar de trabalhar. E se você conhecer, você vai se apaixonar, não tem como. É uma coisa que todo mundo gosta, né? Então, eu me deixo essa função de aproximar as pessoas e eu me conecto acreditando que se eu tivesse recebido esse tipo de apoio, não só de mulheres, mas de outras diversidades, de outros grupos, a minha jornada teria sido mais acolhedora, porque eu acho que é para isso que a gente cria esses grupos de discussão e esses apoios, para que a gente seja um time mais acolhedor, para que a gente seja uma empresa mais acolhedora, para que a gente tenha um RH mais acolhedor, para que a gente possa se sentir parte disso aqui. Então, eu adoro, inclusive esses dias, compartilhando com vocês, aqui nos FCs a gente tem um tapete de arco-íris, né, na entrada dos FCs, que é meio desenhado, eu acho incrível, eu nunca vi isso em lugar nenhum, eu acho super incrível, né? E esses dias uma colaboradora nossa me mandou uma mensagem com uma foto do tapete e escreveu para mim: nossa, eu me senti tão orgulhosa de ver esse arco-íris pintado no chão,
Antigamente, isso para mim era tão bobo, eu não pensava nisso, e hoje em dia eu me sinto tão confortável, porque isso aqui representa tanta coisa, e eu me sinto tão bem de ver isso aqui, e eu acho que é isso que é o meu papel, sabe? Eu não vou mudar as pessoas ou mudar o mundo, mas eu vou deixar uma jornada mais acolhedora de que a gente está aqui e a gente pode ser o que a gente quiser, em qualquer lugar, na nossa casa, dentro da empresa, principalmente, já que a gente passa tanto tempo aqui dentro. Então, eu acho que essa é a minha jornada aqui na Amazon e fora também, né? Eu sou de uma família que tem várias mulheres, eu tenho várias irmãs, uma família grande que eu tento colocar isso um pouco e deixar uma vida mais fácil para as minhas sobrinhas, né? Eu tenho 2 sobrinhas, então eu fico imaginando, putz, se elas tiverem uma vida mais acolhedora e puderem participar de coisas que antigamente eu não podia, vai ser muito melhor para elas, né? Acho que esse é o recado que eu deixo aqui também. Muito legal. Você trouxe não só a vivência do dia a dia, mas também o propósito, né, pelo qual te move participar de tudo isso. Então, muito bom. Josi, também queria ouvir a mesma coisa de você, o quanto que você está conectada com essa questão da diversidade, o teu papel, né, o teu objetivo por fazer parte desses grupos aqui na Amazon. Super, Pri. Nossa, na verdade, esse assunto me toca muito. É um assunto que eu tenho paixão. Em todas as minhas funções, de alguma forma, eu estive ali conectada à diversidade e inclusão. Principalmente a pauta racial, tenho que dizer, porque eu faço parte de uma intersecção, né? Então, ser mulher e ser negra vai além só da diversidade de gênero, né? Essa que também é uma grande luta nossa, mas principalmente da racial. E eu vejo que as empresas estão evoluindo. Na Amazon, eu tenho liderado o BEM, que é o nosso grupo de afinidade de diversidade racial. E pelo bem, a gente também discute muitas intersecções, né? Da importância de a gente ter esse olhar, porque as pessoas negras, elas estão em todos os lugares quando a gente fala de grupos minoritários, né? Então, a gente tem pessoas negras, tem mulheres, tem toda a população LGBT, PCDs, então eu acho que a gente tem que olhar de uma forma muito interseccional sempre a diversidade, na minha visão. É um tema que eu gosto muito, mas que ao longo da minha jornada, eu tenho que admitir que eu tive que ser letrada e educada, mesmo sendo negra, eu tive que aprender muito e sigo nessa jornada de aprendizado constante, assim. Então, hoje eu aproveito para poder também influenciar as pessoas que trabalham comigo para que elas também se eduquem, porque eu acho que não cabe só a população negra, mas faz parte da nossa história do nosso país, o que a gente vivencia hoje. Então, todas essas pautas de racismo estrutural, por exemplo, antirracismo, são pautas bem importantes para a gente debater e conhecer, assim, como ser humano independente, assim, se você faz parte de um grupo minoritário ou não. E eu vou ser bem honesta que eu fiz engenharia e passei por diversas situações quando olho para trás, assim, de exclusão. E tanto olhando a minha intersecção, acho que por várias questões eu fui excluída, e na engenharia, até hoje a gente tem menos mulheres, né? E principalmente mulheres negras, né? Então eu sempre fui a única mulher negra na engenharia. E na época, como eu não estava tão letrada, educada, hoje eu olho para trás e vejo assim, situações, por exemplo, eu via muitos os meninos, né, homens brancos privilegiados, fazendo grupos ali entre eles, né, os grupos de trabalho e tudo mais, estudando juntos. E o meu grupo era um grupo muito diverso, assim. Então, tinha muitas mulheres, tinha muitas toda a população, grupo LGBT eram os meus amigos. Então, a gente tinha um grupo bem diverso na engenharia. E eu olho para trás, e naquela época, né, eu estava estudando, interessada em me formar, em conseguir um emprego, mas hoje eu olho para trás e vejo e falo, nossa, tinha muita exclusão mesmo, assim, então, e é real. E percebendo não só isso, mas outros exemplos que eu vejo, né, que eu passo e que também amigos passam, família e tudo mais, eles trazem isso para a mesa, é aí que eu falo, não, isso para mim não faz sentido, não é possível, eu sou uma pessoa que também não aceito, então eu penso, eu preciso fazer parte dessa mudança, dessa transformação onde quer que eu esteja. Então, hoje, o meu propósito, assim, parte do meu trabalho, né, parte do que eu vejo propósito no meu trabalho, com certeza tem a ver com diversidade e inclusão, na pauta tanto da diversidade de gênero quanto a racial. E na Amazon a gente está fazendo um avanço muito grande, na minha visão, agora, né? A gente está se organizando um grupo de afinidade para ter esse olhar mais direto a essa causa. A gente já tem um corporativo e agora está expandindo para operações. E para o contexto de operações, eu acho que é bem relevante a gente ter um grupo dedicado, porque a gente está falando, né, como
a Raquel trouxe aqui muito bem, né? A gente tem vários diferentes fulfillment centers, né, FCs, a gente tem diferentes delivery stations em vários lugares do país, a gente tem vários diferentes níveis organizacionais, a gente tem associado, a gente tem um shift manager, um area manager, ou seja, vários níveis organizacionais que precisam e que precisam fazer parte disso também conosco, né? Então, é muito importante ter pessoas que conhecem bem da operação para garantir que tudo que a gente fizer, né, isso vai se penetrar e vai se estender e vai ser replicado até os associados e chegar nesse exemplo que a Raquel trouxe, lindo, né, do Rainbow Mile, que é que o time de Glamazon tem, né, em todos os sites tem essa faixa linda do LGBT que eu adoro, e eu acho que o Ben também vai chegar para trazer algo bem similar aí, para que as pessoas se sintam cada dia mais parte, né, dessa causa. Josi, obrigada. Eu quero muito agradecer. E uma pena que a gente está chegando ao final já. Passou muito rápido a nossa conversa. Eu acho que trazer a voz de vocês, para mim, hoje foi muito especial. Eu aprendi muito, com certeza quem está ouvindo a gente também, né? É um prazer enorme poder trabalhar no dia a dia com vocês e ainda trazê-las para cá para levar a voz, a experiência de vocês, né? Para um pouco para essas pessoas que se interessam aqui um pouco mais saberem um pouco mais sobre a Amazon. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma palavra final, enfim, fiquem à vontade. Pri, temos muitas vagas que precisam de mulheres se candidatando, então, mulherada, por favor, se candidatem às vagas, façam essa história junto com a gente aqui, né? Isso aí. Olá, sejam bem-vindas ao Amaze Her primeira edição. Eu sou a Denise Cavalcante, eu sou recrutadora aqui do time de aquisição de talentos da Amazon Operações Brasil, e é uma honra estar com todas vocês. Eu vou conversar um pouquinho com uma mulher incrível da Amazon, que está lá em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, que é a nossa gerente de operações. Viviane Gagliardi está aqui com a gente, a Vivi. Olá, Vivi, boa noite, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Maravilha, Vivi, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. E já para a gente iniciar, gostaria que você contasse um pouquinho de você, né, contasse a sua história e como que você veio parar nesse mundo de logística. Vamos lá, então, eu sou Viviane Gagliardi, tenho 32 anos, né, sou natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Então, aos 19 anos, decidi fazer engenharia, fui fazer faculdade no ABC Paulista, então já saí de casa aos 19, e por aí comecei a trabalhar e nunca mais voltei para Rio Preto para morar, né, só para passear mesmo. Então, iniciei minha carreira na manufatura, na área de planejamento e controle de produção, e desde então trabalhei em indústrias, até que cheguei agora na logística aqui na Amazon, né, passei por diversas empresas aí, algumas empresas dentro da manufatura, e agora, né, há 6 meses atrás, mudei um pouquinho aí de área e vim para a logística. Gosto muito de desafios, né, de dinamismo, não gosto muito de rotina, então isso me atraiu bastante na logística. Quando eu vi, né, essa oportunidade na Amazon, eu vi que era a minha cara. E como eu estava em São Paulo, né, me mudei para o Rio de Janeiro recentemente, então atualmente eu sou aqui a gerente de operações do Outbound, do turno do Day, né? Durante o dia eu estou por aqui, em São João de Meriti, e é isso, né? Trilhando novos caminhos, aprendendo coisas novas todos os dias, né? E sempre querendo crescer cada vez mais. Ai, que legal, Vivi. E aproveitando, né, que você tem uma história relativamente nova com a Amazon, então você passou pelo processo há pouquíssimo tempo. Como que foi passar pelo processo seletivo da Amazon, né? E quais as principais dicas que você pode dar para quem está assistindo e quer participar de um processo aqui com a gente? Muito boa pergunta, Dê. Eu estava buscando uma empresa que fosse inovadora, que fosse acolhedora, onde eu pudesse ser quem eu realmente sou. E aí surgiu essa oportunidade na Amazon, né? Eu acredito que a gente cresce quando a gente muda, e eu estava na manufatura, né? Vi essa oportunidade dentro da logística, não só era uma mudança de área, mas também de cidades, né? Então foi uma mudança em dose dupla aí.
E eu vi nisso uma oportunidade de não só de promoção, né, mas de crescimento pessoal também. Então, eu teria que fazer uma mudança de cidade também. Então, a preparação, né? Eu estudei bastante sobre a Amazon, primeiramente. Eu era cliente da Amazon, né, antes de me candidatar à vaga. Então, eu via a Amazon como cliente. Eu via essa questão da obsessão pelo cliente que a Amazon tem, né? Sempre foi muito correta, muito precisa ali na entrega dos pedidos, né? Não tinha atraso, nunca teve atrasos. Se eu tivesse algum problema, precisasse trocar algum item, sempre foi muito proativo, muito rápida essa troca, né? Sempre tive esse suporte como cliente. Então, eu admirava muito isso, né? A questão da Amazon, esse contato e essa obsessão pelo cliente. Então, já era algo que eu gostava bastante. Quando surgiu essa oportunidade, eu comecei a pesquisar a fundo sobre a cultura e os valores da Amazon, né? Eu acredito que é como se fosse um casamento. Quando a gente escolhe uma empresa, né? A empresa também nos escolhe de volta, né? A empresa precisa escolher ali quem é o candidato ideal para aquela vaga e a gente também precisa escolher aquela empresa que faça sentido de acordo com aquilo que a gente é. Então, eu vi naquilo, né, nos valores e na cultura da Amazon, algo que eu me identificava. Então, para mim, fazia muito sentido me candidatar para aquela vaga. E aí eu comecei a preparação, né? Estudei muito sobre a empresa, né, como eu comentei, sobre a cultura e os valores, e percebi que os princípios de liderança da Amazon são algo que é realmente muito forte. Então, hoje eu vejo que realmente faz muito sentido, né? Todas as decisões que a gente toma, todos os passos que a gente dá todos os dias, são baseados nos princípios de liderança. Então, eu entrei no site, é até legal que o site da Amazon, né, é muito explicativo, né, como a gente pode se preparar para as entrevistas. Então, eu fui seguindo ali o passo a passo, entrei a fundo nos princípios de liderança, estudei cada um deles, e aí fui buscando, né, no meu background, na minha memória ali, né, nas minhas experiências anteriores, né, tudo aquilo que eu tinha vivido que evidenciassem esses princípios de liderança. Então, estudei bastante essa questão e aí fui me preparando, né, até no site comenta também sobre a metodologia STAR, e eu acho muito importante que a gente consiga estruturar bastante as nossas respostas também. Então, quando chegou nas entrevistas, quando eu era questionada, né, de trazer exemplos, eu buscava trazer exemplos que evidenciassem realmente esses princípios de liderança e exemplos estruturados através da metodologia STAR, né? Então, qual que era a situação, né? O S ali, qual era a situação situação problema, né? Qual que era a tarefa que precisava ser executada, qual foi a ação que foi realizada e quais foram os resultados obtidos com aquelas ações. Como eu vim da manufatura, eu busquei exemplos dentro da manufatura que pudessem ser úteis dentro da logística, né? E não deixando de evidenciar, como eu disse, né, os princípios de liderança. Então, acho que as minhas 3 dicas são: realmente faça, né, tenha esse match com a empresa, tem que fazer realmente sentido a cultura da empresa com a sua cultura pessoal, com seus valores pessoais, estude sobre os princípios de liderança e aí estruture, né, suas respostas através da metodologia STAR. Ai, ótimas dicas, Vivi, perfeito. E me diz uma coisa, né, uma curiosidade. Quando você viu essa posição no site da Amazon, num segmento que você não atuava, né, num local também em que você não estava, a nossa tendência como mulher é justamente não se aplicar nessa posição, né, a famosa síndrome da impostora. Como que foi isso para você quando você viu? Você também ficou com esse receio, eles não vão me considerar? Como que foi esse processo até para que você trabalhasse em você mesma, de falar assim, não, eu quero essa vaga? É bem legal, Dê. Assim, eu vi o descritivo da posição ali e falei, putz, mas não tenho todos os requisitos, né? Não conheço nada de logística, venho da manufatura. Só que eu vi que vários dos pontos ali, né? Eu sempre trabalhei muito com melhoria contínua, trabalhava com processo produtivo. Querendo ou não, tem uma similaridade, mas, né, é bastante diferente quando a gente trabalha no dia a dia. Mas, a princípio, eu bati o olho e falei, caramba, né? Talvez eu não esteja preparada para essa posição. Só que aí eu comecei a me questionar, por que não, né? Por que não olhar para tudo que eu já vivi, sabe? Eu já passei por diversos desafios, diversas áreas, eu entrei em áreas novas também que eu não conhecia e eu sei que eu consegui, sabe? Eu aprendi, eu me desenvolvi, eu entreguei resultado e isso é um ciclo, né? A gente chega numa área nova, a gente aprende,
a gente entrega resultado e a gente muda. A minha carreira, eu acho que é feita disso, né? Eu gosto muito das mudanças, né? De conhecer coisas novas. E quando eu vi essa posição, eu vi algo como uma oportunidade de me desafiar mesmo, sabe? Eu sou uma filha no meio de 2 irmãos homens, e eu sempre vi os dois, né? Um mais velho e um mais novo, né? Então, eu sempre vi os dois muito determinados e muito decididos, né? Independente se dá match ou não com o background deles, eles se jogam. E aí eu falei, por que não, né? Sou mulher, né? E eu também quero crescer, eu também quero evoluir, eu sei que eu consigo. Então, todas as vezes que eu tentei e eu me arrisquei, eu consegui. Então, eu sei, né, toda a minha história, tudo que eu passei, e eu sei o que eu fiz para chegar até aqui. Então, quando eu vi a posição, eu falei, putz, me deu medo, principalmente pela questão de mudança de estado, né? Era uma posição nova, então eu me desafiei 2 vezes ali, né? Questão de é um cargo de liderança, era um cargo de gerência, eu teria que me desenvolver, né, em habilidades novas ali, e eu também teria que mudar de cidade. Então, foi um combo duplo que eu precisei trabalhar comigo mesma para realmente tomar essa decisão. Só que o que eu acredito, né, vivendo tudo isso, algumas mudanças na minha carreira, também já mudei de cidade outras vezes a trabalho, é que hoje eu vejo que eu me conheço muito bem, sabe? Meu autoconhecimento é bem positivo, porque a gente vai amadurecendo muitas coisas, entendendo até onde vai nosso limite, e eu acredito que hoje eu sei quais são os meus limites. Quando eu vi a posição, eu vi, né, quais eram as oportunidades, aquilo que me traria de crescimento, de aprendizado, e eu falei, vale a pena. Eu sei que eu vou abrir mão de muitas coisas, como abrir mão de muitas coisas, mas eu sei que aquilo me traria coisas positivas que no fim, nessa balança, valeriam a pena. Então, a minha decisão foi muito consciente. As pessoas até questionam, né? Como que você não se arrepende, né? Você estava tão bem aqui, né? Você estava feliz perto dos seus amigos, da sua família. Você não se arrepende? E a minha resposta é pronta dizer que não me arrependo mesmo. Sou muito feliz onde eu estou. Foi uma decisão muito consciente. Eu sabia que ia dar certo, por mais que eu tive muito medo realmente de arriscar, né? De não dar certo, de ser uma área nova que eu não fosse aprender o que estava acontecendo, mas eu arrisquei. E eu não me arrependo de ter arriscado. Então, acho que vale muito a pena a gente acreditar na gente mesma, a gente se conhecer, entender quais são os nossos limites, entender quais decisões a gente pode tomar que não vão nos machucar, né? Ou não vão fazer com que a gente se arrependa. Acho que esse é o ponto, acho que essa questão de eu me conhecer bem fez todo sentido para eu estar aqui hoje e muito feliz. E a Amazon agradece que você está aqui conosco. Estamos muito felizes. E o que você fala é muito real. Essa questão do autoconhecimento, ele ajuda, inclusive, a gente a construir o nosso plano de carreira. Né? E aí você entende porque faz sentido que essa posição esteja no Rio de Janeiro e o porquê que você precisa ir até lá. Porque faz parte dessa construção, né? Para você já enxergar lá na frente. Perfeito. Perfeito, Vivi, obrigada. E me diz uma coisa, né? Você vem de um background, de uma indústria de manufatura, onde a gente fala, né, que a gente vê que tem muitos homens, né? Hoje tem uma abertura também muito grande para as mulheres, as empresas estão cada vez mais abertas, porque sim, nós podemos estar em qualquer lugar. E como que foi esse início? Como que tem sido essa busca pelo seu espaço? Como que você busca no dia a dia, né, ter a voz cada vez mais ouvida? E principalmente, para as mulheres que estão aqui escutando a gente, quais são as dicas que você dá justamente para que as nossas vozes sejam cada vez mais ouvidas em ambientes que não necessariamente no passado existiam mulheres? Não, legal, Dê. Acho que um ponto importante, eu ouvi um comentário há alguns dias sobre a questão das mulheres, né, em ambientes masculinos, e as mulheres sofrerem preconceito, né, sofrerem algum tipo de assédio ou algo do tipo, e a pessoa falou assim, se você é mulher e nunca passou por isso na vida, você estava desatenta, você não percebeu que isso aconteceu. Então, assim, a gente passa por isso, né? É a nossa rotina e a gente está evoluindo cada vez mais, né? Eu vejo as empresas querendo aprender com a gente, querendo nos ouvir para que isso seja, né, natural. Eu vejo que a Amazon é muito aberta a isso, a gente vai aprendendo junto. Hoje eu trabalho com muitas mulheres na liderança aqui,
E a gente vai se ajudando, uma ajudando a outra, uma suportando a outra, a gente vai crescendo juntas e a gente vai trazendo os homens com a gente também, né? Mostrando para eles, né? Ó, assim funciona melhor, ó, dessa forma que foi feita não é legal. Então, eu acho que a gente, como mulher, como líder, né, como aspirante ao crescimento, aspirante a cargos de liderança também, como que a gente pode ser ouvida, né? Eu cheguei aqui na Amazon, como eu comentei, né, sem saber nada de logística, e eu precisava aprender. Então, a princípio, quando eu cheguei, eu fui muito mais ouvinte do que a pessoa que falou. Eu ouvi muito o que as pessoas tinham para me ensinar. As pessoas me ensinam todos os dias aqui, né? E muitas vezes os meus próprios liderados trazem muitas coisas para mim, né? Então, eu busquei ouvir o que eles tinham para me ensinar e muitas vezes tinham diversos desafios e eu falava para eles, tragam para mim. É assim que eu vou aprender. Então, me tragam, perguntem. Às vezes eu não vou saber, mas eu vou atrás e eu vou trazer para vocês as respostas. E assim a gente vai ganhando a confiança das pessoas. Eu acho que esse é o ponto, a confiança. As pessoas precisam confiar em você, independente se você é mulher, se você é homem, gay, enfim. As pessoas precisam confiar naquilo que você está falando, né? Independente de quem você seja. E é isso. Aí eu fui ganhando a confiança das pessoas e eu consegui ganhar essa voz. Ouvi primeiro e agora eu tô segura para falar, sabe? Segura para tomar as decisões. Eu acho que a gente vai evoluindo com o passar do tempo, né? Então, eu acredito que a gente precisa ganhar a confiança das pessoas e mostrar aquilo que a gente realmente é, aquilo que a gente realmente sabe. Muitas vezes vão surgir momentos de preconceito, como eu comentei, né? De que a gente se sente desconfortável, mas é importante que a gente fale, que a gente não só ouça e fique calada, que a gente fale, ó, isso não tá legal, a gente pode melhorar nesse sentido, a gente não fique calada nesses momentos e sempre mostra que a gente é capaz, né? Todos nós, né? Todas nós mulheres somos muito fortes, a gente passa por diversas adversidades aí, tanto no trabalho quanto fora dele, e a gente sabe do tamanho da nossa força. Então, mostrar isso para as pessoas, né? Mostrar que a gente não está na posição por acaso. Acho que essa é a dica. Com certeza. E me diz uma coisa, né? Mudança nunca é fácil, né? Mudança dupla nunca é fácil. Como que você encontrou suporte para conseguir passar por tudo isso? Até por ter essa questão do autoconhecimento muito bem desenvolvida, isso já ajuda, né? Isso já facilita. Mas outras mulheres, inspirações, como que foi esse suporte? Como que você buscou esse suporte para que nesse momento que também fosse de transição para você, você conseguisse passar de maneira mais tranquila, se pode assim dizer também, né? Uhum, com certeza. Eu tenho algumas mulheres, né, na minha vida, assim, que são inspirações. Então, eu busquei conversar com essas pessoas, né, mulheres que também fizeram transições de carreira, também mudaram de cidade. Conversei bastante com elas, sempre converso, na verdade, né, busco fazer esses one-on-ones, essas conversas para que a gente realmente troque e se fortaleça, né? A gente sempre aprende quando a gente troca informações com alguém. Então, eu venho conversando há muito tempo com essas mulheres, desde sempre, e as minhas decisões são muito baseadas também naquilo que elas viveram, sabe? Eu acho que é importante que a gente tenha pessoas de referência na nossa vida para que a gente consiga seguir pelo caminho certo. E eu tenho uma pessoa, né, que hoje em dia não é viva, que é minha mãe, mas ela também era minha referência de pessoa forte, de pessoa que corre atrás dos sonhos. Ela estudou, ela era funcionária pública, então eu vejo, né, nessa pessoa, a minha mãe, uma pessoa que é o meu exemplo. Por mais que hoje ela não esteja viva, eu não possa conversar efetivamente com ela, mas ela me traz força, assim, ela me traz lembranças, ela me traz coisas boas, e todos os passos que eu dou hoje em dia são baseados naquilo que ela me ensinou. Eu tenho essa lembrança muito clara da minha mãe, como ela era, e como a minha vida vai se guiando com aquilo que ela me ensinou. Então, eu acho que a minha coragem muito vem disso, sabe? Eu sou corajosa e eu falo, putz, eu já passei por isso e eu acho que ela gostaria que eu fizesse isso, sabe? Eu acho que se eu fizer isso, faria todo sentido. Com ela deu certo, comigo também vai dar. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente tenha pessoas, exemplos na nossa vida, né? Seja mãe, seja amigo, seja quem quer que seja, pessoas que a gente consiga se basear e que a gente tenha como exemplo, né?
Muitas vezes a gente não sabe se vai dar certo ou não, e se você tiver uma pessoa que consiga te confortar ali, que consiga te mostrar que arriscou e deu certo, é muito mais fácil, né? Então, eu acho que é importantíssimo isso, Dê. Obrigada, Vivi. Obrigada até para trazer essa parte mais pessoal, porque para quem está assistindo, provavelmente pode ter uma conexão também com isso, independente de onde esteja, né? A gente Exatamente. acaba seguindo os passos e a gente sempre tem as mulheres de inspiração que não precisa ser mulheres que a gente nunca conheceu, que a gente somente lê, mas aquelas mulheres que estão aqui do nosso lado, da nossa família, que nos inspiram todos os dias. Obrigada aí por trazer isso para a gente, viu? Voltando um pouquinho agora para a gente falar do processo seletivo. Costumo falar que o processo seletivo é muito peculiar, né? A gente utiliza muito isso, né? A Amazon é bem peculiar, uma cultura peculiar e o processo seletivo também. Foi difícil participar do processo, de maneira geral? Como que você se sentiu no processo? Conta um pouco pra gente como que foi a interação com as pessoas que te entrevistaram, justamente para quem está escutando, muitas vezes baixar a ansiedade, se acalmar e entender que vai dar certo, né? Que existe uma chance de dar certo. Não, com certeza. Não é um processo simples, né? São muitas entrevistas, mas o importante é que a gente esteja preparada para aquela posição. Então, quando eu vi a posição, eu estudei muito e me sentia realmente preparada para as entrevistas. Eu estava ansiosa porque era algo que eu queria muito, então é uma ansiedade natural de, putz, é algo que eu quero muito, então quero que dê certo, quero que as entrevistas cheguem logo. E aí, no momento das entrevistas, né, como eu comentei, foram várias entrevistas. Eu gostei muito do processo, assim, é um processo muito diferente de qualquer outro que eu já participei. As pessoas, eu fui entrevistada por diversos líderes, né, não só os líderes aqui de São João de Meriti, onde eu trabalho, mas líderes do Brasil inteiro. Então, isso foi uma das coisas mais legais, assim, eu conheci líderes do Brasil inteiro, são perfis diferentes, só que perfis muito parecidos no sentido de todos eles querem crescer juntos, todos eles veem a Amazon como o lugar, né, que todos querem trabalhar, que todos querem crescer. A Amazon é relativamente nova no Brasil, né, então está em evolução e essas pessoas estão vendo isso como algo positivo, estão querendo crescer junto, querendo trazer melhorias. Então todos eles têm esse espírito inovador assim, muito muito forte, né? E aí, nas entrevistas, eu vi, né, a liderança, uma liderança relativamente jovem, uma liderança muito animada, trazendo um brilho no olho, assim, em todas as entrevistas, em tudo que perguntavam. Então, é mais uma conversa, as entrevistas são conversas, assim, né? Eles te trazem para perto, a liderança te traz para perto e você consegue ser quem você é. É isso que eu senti que fez totalmente a diferença para mim. Quando eu comecei as entrevistas, eu falei, caramba, realmente faz sentido. Eu estou conseguindo ser eu mesma, não preciso, né, de um estereótipo nem nada, estou falando abertamente sobre tudo aqui, trago exemplos reais e vai fluindo, sabe? Eles me deixaram, todos os líderes que me entrevistaram, me deixaram super confortável. Foi algo assim que eu estava ansiosa antes, mas a partir da primeira entrevista foi muito, muito tranquilo. E assim, todas elas me dando feedbacks, ela terminou a entrevista, me davam feedbacks, legal isso que você trouxe. Então, foi acalmando o meu coração, sabe? Eu acho que para quem está se candidatando, né, aí às vagas da Amazon, fique tranquila, tá? Meninas, fiquem tranquilas que realmente a gente fica ansiosa para as entrevistas, mas no momento das entrevistas é muito, muito tranquilo. Então, todo mundo super aberto aí para te deixar super à vontade. Eu acho que torcer aí vai dar tudo certo. Acreditem que é possível. Ótimo, perfeito, Vivi, obrigada. E para quem ainda não se candidatou, vocês podem acessar o amazon.jobs, lá tem todas as nossas vagas disponíveis. E uma vez que você é selecionada para as fases do processo seletivo aqui da Amazon, existe um preparatório de entrevistas. Nós fazemos para todas as nossas posições aqui em operações. Então, as pessoas são convidadas para um call, né, para uma reunião, onde a gente explica a metodologia STAR, a gente explica um pouquinho da cultura Amazon, fala dos princípios de liderança, que para nós
são os nossos guias, né? Todos os princípios. Então fica mais prático, né, Vivi? Fica muito mais leve de entender como funciona o processo seletivo. A gente não dá as perguntas e nem as respostas, o que é certo, o que é errado, porque não tem. Mas a gente guia todos durante o processo, para que vocês tenham realmente a melhor experiência, né? E uma vez aqui dentro, existe toda uma parte de treinamentos para que vocês também, né, se tornem entrevistadoras, para que vocês ajudem aí outras mulheres também a ingressarem. Então, quem tiver interesse, acesse nosso site, pode se candidatar, que a gente vai fazer toda a parte de avaliação. Vivi, indo para os caminhos finais aqui, quero muito te agradecer, né, a sua disponibilidade, o querer estar aqui com a gente, que isso é o mais importante. E eu queria que você deixasse algumas palavras finais, né? O que você gostaria que tivessem dito para você no início da sua carreira, né? Que talvez te trouxesse um pouco mais de conforto, mas que te ajudasse. E hoje você fala, não, isso é um conselho que eu gosto muito de dar para as pessoas. Muito bom, Dê. Eu acredito que o meu conselho é: nunca deixe que ninguém duvide da sua capacidade. Acredite em você mesma, sabe? Que vai dar certo. Acho que essa frase vai dar certo é real, porque dá. A gente precisa realmente acreditar na gente como mulher, como, né, como profissional, porque a gente é realmente forte, a gente consegue, se a gente quiser, a gente consegue. Então, vão vir pessoas que vão tentar derrubar a gente e a gente precisa ser firme para conseguir, para continuar caminhando. Então, o meu conselho para todas é: acreditem em vocês mesmas, né? Sigam firmes, né? Lutem por aquilo que vocês acreditam, por aquilo que vocês querem, sonhem alto, muito alto, porque a gente é capaz de chegar onde a gente quiser. Então, continuem sonhando, continuem lutando, sejam determinadas, né? Tracem caminhos brilhantes e sigam para chegar no objetivo de vocês. Esse é o meu conselho aí, eu tenho certeza que vocês todas vão conseguir chegar lá também. Obrigada, Vivi, obrigada mesmo. Então, essa foi uma edição do Amaze Her Brasil. Espero que todas tenham gostado. O conteúdo vai ficar disponível para todas acessarem no momento que quiserem, na hora que quiserem, porque é a gente que decide, né, Vivi? É a gente que decide aí o nosso futuro e quando que a gente vai ter essa disponibilidade. Muito obrigada, Vivi. Até logo. Obrigada, Dê. Tchau, Tchau, pessoal.